Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar do assunto do dia nesta quarta-feira, a contratação de Paulo Souza como novo técnico do Flamengo. Agora à tarde veio a confirmação oficial do que até a nossa equipe, do que a apuração do Arthur Quesada e da Monique Danello, ambos trouxeram mais cedo, que o Paulo Souza de fato é o novo treinador do Flamengo, assinando um contrato de 2 anos para comandar o rubro-negro carioca. A gente viu todo aquele imbróglio, aquela viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel para Portugal para pensar e definir um novo técnico para o Flamengo. O Jorge Jesus ficou naquele chove não molha e aí o Flamengo virou o seu canhão para Paulo Souza e efetivou a contratação do Paulo Souza nesta quarta-feira. E aí o comunicado oficial do Flamengo veio apenas após a Federação Polonesa publicar no seu Twitter que havia decidido rescindir o contrato com Paulo Souza. Paulo Souza pagou a multa, que pelo que estava em contrato era de 3 salários, e assim se desligou da seleção polonesa. E aí ele chega para começar a trabalhar o Flamengo, deve se apresentar no início de janeiro, vindo com toda a sua comissão técnica. Inclusive o Flamengo já começou a movimentar, preparar o terreno ali, inclusive fazendo modificações em seu departamento de futebol para receber o técnico Paulo Souza. E aí a gente fica naquela expectativa do que faz o Paulo Souza, do que vai fazer o Paulo Souza. Se você pegar a carreira do Paulo Souza como treinador, você vê uma carreira de muitos trabalhos. O Paulo Souza até aqui, ele já treinou Queen's Park Rangers, Swansea City, Leicester City, todos esses clubes em divisões inferiores do campeonato inglês. Aí foi para o Videoton da Hungria e foi campeão húngaro em 2012. De lá pulou para o Maccabi Tel Aviv na Liga Israelense e foi campeão israelense na temporada 13-14. E depois para o Basel na Suíça, e foi também campeão suíço na temporada 14-15. Daí ele pulou para a Fiorentina em junho de 2015 e fez o seu trabalho mais longevo e de melhor qualidade também, podemos dizer. A Fiorentina, naquelas 2 temporadas, ele ficou na Fiorentina do meio de 15 ao meio de 17, ele jogou muito bem. A Fiorentina jogava muito bem, era uma Fiorentina que conseguia ter um ótimo volume de jogo, produzia muito bem no ataque, dava, não vou dizer que encantava, mas era uma Fiorentina que dava muito gosto de ver. E ao longo desses trabalhos, quando a gente olha, a gente vê um Paulo Souza que ele se adapta a vários esquemas. Ao longo dos trabalhos, a gente vê o Paulo Souza treinar times no 3-4-2-1, que é a principal formação tática que ele utiliza. 3 zagueiros, uma linha de 4, 2 meias por trás de um centroavante. Recentemente na Polônia ele fez uma ligeira modificação nessa formação, porque ele tinha 2 atacantes fortes, de muita qualidade, Lewandowski e Milik. Então ele inverteu um pouco, ele botou o time num 3-4-1-2, um meia para 2 atacantes na frente, mas normalmente ele joga num 3-4-2-1, mas também já jogou muito em um esquema que é mais conhecido do Flamengo, ou no 4-4-2 ou no 4-2-3-1. Se a gente pega o trabalho dele na Fiorentina, por exemplo, tem muitas partidas, e esse trabalho que eu falei que foi o melhor deles, tem muitas partidas em que ele joga no 4-2-3-1. Se a gente projetar isso para o Flamengo, se a gente botar ele jogando num 4-2-3-1, ficaria muito próximo do que é hoje, muito próximo do que o Flamengo jogou nesse tempo todo, seja com Jorge Jesus, seja com Domi, seja com Rogério ou com Renato, que basicamente sempre jogou no 4-2-3-1, era isso. Uma linha de 4 defensores, 2 volantes, né, e volantes com uma pegada diferente do que normalmente o Paulo Souza jogou, 2 volantes mais técnicos do que pegadores, uma linha de 3 meias e na frente um atacante.
e em vários momentos essa linha de 3 meias virava uma linha de 2 meias para um segundo atacante colar na frente, no caso o Bruno Henrique, que muitas vezes saía da linha de meias e virava um segundo atacante ao lado do Gabigol. Se ele vai no 4-2-3-1, ele ficaria nesse Flamengo que a gente já conhece. Se ele passar para o 3-4-2-1, aí o time do Flamengo vai sofrer algumas mudanças grandes. Por quê? Porque hoje a gente não vê o time do Flamengo sendo muito escalado com 3 zagueiros, né? Porque o Flamengo, inclusive, teve problemas com os zagueiros nos últimos anos. Desde a saída do Pablo Mari, o Flamengo vem tendo problema com os zagueiros. Os zagueiros que foram contratados, Léo Pereira e Gustavo Henrique, não aprovaram no geral. O Rodrigo Caio passou a se machucar muito. Chegou o Davi Luiz, que por enquanto, nessa reta final aí, teve muitos dos seus minutos dosados. Mas se ele for colocar um 3-4-2-1, e com um detalhe, geralmente nesse 3-4-2-1 que forma o Paulo Souza, na fase ofensiva, normalmente os times do Paulo Souza se defendem no 4-4-2. Tradicional, uma linha de 4 atrás, uma linha de 4 no meio e os 2 atacantes atrapalhando a saída de bola adversária. Se ele for atacar no 3-4-2-1, ele atacaria da seguinte forma: o Felipe Luiz formaria como um desses 3 zagueiros, né? Então na fase ofensiva ficaria provavelmente Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz fazendo essa saída de bola, porque ele sempre trabalha uma saída de bola com 3 mais os 2 volantes. Então eles ficariam basicamente assim: Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz fazendo essa saída, com Arão e Andréas Pereira auxiliando essa saída. Lógico que pode ter troca, o Andréas pode subir, o Arrascaeta pode descer, isso pode acontecer, mas basicamente seria essa a função. E aí teria um problema, porque pela direita você poderia disparar o Isla ou o Mateuzinho, que são inclusive, tem como forte a fase ofensiva. Agora, pela esquerda, eu não sei o que ele faria para ter ali alguém ocupando. Vai tirar o Bruno Henrique tanto da área para trazer ele para trabalhar como um ala nesse 3-4-2-1, né? Porque na linha de 4 você tem os 2 volantes, Andréas e Arão, e você teria o lateral, Isla ou Mateuzinho, na direita, e na esquerda. Quem vai fazer ali? Bruno Henrique vai tirar ele da área? Não sei. O Arrascaeta vai tirar ele do meio e vai trazer para cá? Então aí teria um problema, porque o Flamengo não tem esse jogador com essa característica de fazer esse corredor todo como um ala. Esse é um bom ponto. Seria alguém para o Flamengo observar, buscar no mercado? Seria dar minutos para o Ramon fazendo esse corredor com o Felipe Luiz colocando como ala? E quem sairia do time? Sairia o Everton Ribeiro pelo lado direito? Enfim, esse é um ponto importante, porque se a gente fosse colocar simplesmente um 3-4-2-1, você iria voltar o Arão para ser zagueiro, né? Então você faria algo que funcionou em boa parte com o Rogério Ceni, trazer o Arão para ser zagueiro, para formar um desses 3 zagueiros. Aí você efetiva de vez o Everton Ribeiro por dentro, ou o Diego por dentro, ou o Thiago Maia por dentro, junto com o Andrés, e aí de um lado Mateuzinho ou Isla, do outro Felipe Luiz. Os 2 meias seriam Arrascaeta e Bruno Henrique, jogando um pouco por trás do Gabigol, e o Gabigol na frente. Ou então, mudando para um 3-4-1-2, o Arrascaeta seria esse meia, e na frente a dupla Gabigol e Bruno Henrique. Basicamente é isso que a gente deve esperar do Paulo Souza, que tem como característica, como eu falei, essa adaptação. Se adapta muito a vários esquemas, a várias realidades. Já rodou, como a gente falou aqui, Inglaterra, Hungria, Israel, Suíça, Itália, China, porque ele passa também no Tianjin Quanjian, a França, Bordeaux e Polônia. Então ele já trabalhou em 8 países diferentes. É um cara que se adapta à realidade. Tem uma característica muito forte que deu muito certo em 2019, que era uma marcação-pressão eficiente, e nem sempre é uma pressão muito alta. Ele trabalha com a pressão alta, mas a marca daquele time de 2019, que era a pressão alta, o
o Paulo Souza tem também muito eficiente a pressão no homem da bola, faz também pressão alta, mas não é o tempo todo. Isso é uma característica que pode casar muito bem com a memória desse elenco do Flamengo, desde que esteja bem fisicamente. Então ele tem essa marca. E a outra, a posse de bola dele é uma posse de bola paciente. Começou a tocar, tentou o passe para a intermediária adversária, não deu certo, volta a jogada toda, tem o passe de retorno trabalhando muito forte. Então quem espera aí o time do Flamengo do Paulo Souza vai saber que vai ser um time com paciência na hora do toque de bola, porque se não tiver espaço vai voltar. Basicamente é isso que a gente pode esperar do Paulo Souza. A gente vai, como eu disse, ele é muito adaptável. Vamos ver como ele vai escalar o Flamengo quando ele chegar, começar a trabalhar. Se é que os jornalistas vão voltar a ocupar o treino, não sei se isso vai acontecer, mas acompanhar o que ele vai pensar em modelos de futebol. Até aqui, os trabalhos deles foram assim. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual aí você conhece em todas as nossas mídias aqui na TNT Esporte. Like, se inscrever no canal, curtir, gostei. Tudo isso ajuda demais. A qualquer momento a gente volta. Obrigado, valeu, tchau.